James, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Como é que você tá? Eu tô bem melhor agora. E você? Tudo ótimo, melhor agora. Pronto para mais um bate-papo? Pronto para mais um bate-papo profundo. Bacana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quenoses. É de Legal. comer? O que é quenoses? É de vestir? Quenoses é uma palavra que o apóstolo Paulo utiliza lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, para falar sobre o esvaziamento de Cristo Jesus. Mas antes da gente falar sobre quenoses, a gente tem um desafio aqui e eu queria pedir a sua ajuda para você compartilhar se você, James, já vivenciou um conflito, um problema, seja ele familiar, seja ele no âmbito do trabalho, seja ele no contexto da igreja, onde cada um pensava de uma forma. Um pensava de uma forma, o outro tinha uma perspectiva diferente. Enfim, você já lidou com essa realidade de cada um pensar de uma forma e ninguém chegar numa solução? Muitas vezes, Luciano. Você sabe que isso hoje é uma realidade que a gente passa a todo momento, né? Dentro da família, no trabalho, ainda mais hoje na sociedade tão pós-moderna, uma sociedade tão cheia de conhecimento, cheio de tecnologias, né? Cheio de diversidade. Essa pergunta é uma pergunta muito cabível, né? Uma pergunta muito interessante, porque hoje parece que a gente está em um momento, em um tempo, isso me faz pensar, que a gente vive em um tempo onde as pessoas dificilmente chegam a um senso comum, chegam a concordar sobre assuntos, né? Parece que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua diretriz e é isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, é uma realidade e muitas vezes é um problema, né? Pensando na nossa cultura, na nossa sociedade, que quer viver por suas vontades, tem aquele lance do meu corpo, minhas regras. Então, cada um entende, diante dessa relativização, cada um entende a sua verdade, Sim. A sua concretude, a sua realidade, e cada um tem o mesmo modo de pensar. Isso daí a gente está ampliando para a sociedade, para a cultura pós-moderna. Agora eu penso, e quero aprofundar um pouquinho mais a conversa com você, e quando a gente fala na realidade cristã, porque quando a gente olha para a igreja em Filipos, Paulo escrevendo para ela, no capítulo 2, ele vai dizer que existe um problema naquela igreja. Logo nos primeiros versículos, ele vai dizer que as pessoas não podem viver por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, nós temos um problema naquela igreja, que o apóstolo Paulo, ele evidencia. Sim. E como que a gente lida com essa realidade, então, meu irmão? Você sabe que esse texto, ele é um texto que confronta. Sim. Porque ele toca na ferida. Toca, né? Na ferida do ego. Exato. Na ferida dos próprios interesses, na ferida da falta de empatia, né? Então, esse texto é um texto que na verdade nos confronta. Por quê? A gente vive em uma sociedade, e a igreja muitas vezes é um recorte dessa sociedade, onde pouco se importa com o interesse do outro. E dizer para uma pessoa que, olha, você tem que se importar com o que é o do outro, você tem que ter o olhar para o que é do seu próximo, um olhar mais amoroso, um olhar mais interessado nas coletivo, coisas, coletivo,
parece ser um contrassenso, né? Parece Sim. ser algo que realmente confronta e é desconfortável. Mas, se a gente olhar e perceber que o apóstolo Paulo fala a partir de uma perspectiva da vida do discípulo que é obediente ao seu Senhor e à vontade de Jesus, e o exemplo do seu Senhor, parece que faz todo sentido a sua mensagem e traz toda uma coerência, né? Mas é algo que parece ser desconfortável a sua prática em nosso momento, né? Em nosso tempo, na nossa igreja, na igreja de forma geral, né? É porque nós estamos diante de uma sociedade do individualismo e da autopromoção, Sim. onde as pessoas querem ter uma marca pessoal, possuir uma marca pessoal, onde eu sou melhor do que os outros, onde, como você falou, a falta de empatia e amor ao próximo, serviço ao próximo, ela é praticamente obsoleta. Não existe um olhar Não tá em moda, pro isso próximo. não tá em moda, Não está né? na moda, né? exato. É a cultura das pessoas cansadas, sobrecarregadas, cada um vivendo por si. Exato. É como se fosse aquele seriado que você gosta muito, do The Walking Dead. São zumbis que andam por aí sobrevivendo, porque ninguém consegue olhar para o próximo, enxergando que a pessoa tem uma história, Tem tem uma história. vida. Essa pessoa que vive nessa rotina louca, ela tem no coração dela uma história para contar. Mas como eu falei inicialmente, a gente está com esse problema do ego inflado, que a gente só pensa no eu. Exato, do próprio interesse, né? Do interesse. Do O interesse. apóstolo Paulo fala sobre isso, né? É. Para a gente considerar os interesses do próximo. E esse próprio interesse, né? Como você falou, essa autopromoção, esse mundo de coisas, esse mundo de consumo, e é uma coisa que tem nos atrapalhado e tem atrapalhado de uma forma muito, muito significativa dentro da igreja, porque, como você falou muito bem, quando a gente entra dentro de uma igreja e a gente vai participar de um culto ou de vida ou dentro de uma comunidade, Sim. onde a gente não consegue enxergar o nosso próximo, onde a gente não consegue enxergar o nosso par, onde a gente não consegue enxergar o nosso irmão, onde a gente está dentro de um culto e entra dentro de uma igreja, onde o centro é o eu, o agora, os meus interesses, a gente está perdendo o espírito dessa palavra, a gente está perdendo a mensagem do Evangelho. Porque Paulo, ele está diante de um problema. Sim. Né? Diante de um problema, e um problema que está totalmente relacionado com a mensagem do Evangelho, a vida de corpo, Sim. a vida de comunidade. Então ele precisa redirecionar essa igreja. E a questão e a pergunta central aqui é como que ele tenta redirecionar essa igreja. Como é que ele tenta redirecionar esse povo, como ele tenta redirecionar essas pessoas, e como é que esse problema, que é um problema sério, um problema de vida, um problema de comportamento, um problema de perspectiva, como esse problema ele pode ser sanado, sarado, resolvido, né? Porque a gente tem esse problema, e esse problema ele já nasce muito cedo em nós, porque começa no coração, essa vaidade, esse ego, começa no coração e começa desde pequeno. Ô James, quando eu vou conversar com a minha filha sobre a escola dela, como que ela tá indo na escolinha, se ela tá gostando, e às vezes o bate-papo é tipo assim: papai, eu cheguei primeiro que o
meu amiguinho, minha amiguinha. Eu cheguei primeiro numa brincadeira, numa dinâmica. Por quê? Se valoriza quem chega primeiro. E os outros que ficam para trás não servem. Mas isso começa na sociedade desde cedo. Sim. É aquela pessoa, aquela velha frase de quem acorda muito cedo, de quem cedo madruga, Deus ajuda. É a cultura da performance, de quem tem mais like, de quem tem mais curtidas, de quem tem mais seguidor. É aquela de quem viaja mais, de quem tem um carro do ano. É aquele status que as pessoas querem imprimir. É aquela coisa de a grama do vizinho é mais verde. Eu já falei sobre isso, mas a grama do vizinho às vezes é sintética, não é natural. Ou seja, é uma sociedade, nós estamos diante de uma sociedade que valoriza muito o eu cresci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Do ponto de vista também psicológico, algumas vertentes trabalham muito isso também, de olhar para si, do se amar, do self muito grande, e acaba perdendo o valor de enxergar a beleza do outro. É a sociedade do resultado. É a sociedade do resultado. É a sociedade do resultado. E a igreja, ela está reproduzindo essa conduta do individualismo, do culto ao eu, do culto ao ego, né? E você citou um texto aqui, do texto Filipenses 2:4, Paulo vai ser, né? Ele vai trazer essa máxima que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os do outro. Então é um tapa na cara. Sim. É um tapa na cara para essa igreja, que para esse crente, para esse cristão que só olha para o seu próprio umbigo. Exato. O evangelho, a vida de igreja não é olhar para o próprio umbigo. É a oração do Pai Nosso. Exatamente. Que é a oração que diz que somos irmãos. Que o Pai é nosso. Que o Pai é nosso. O Pai não é só meu. Ou o Pai não está recluso a um desejo só meu, mas o Pai é nosso, numa grande mesa, né? Exato. E hoje a gente conversando na nossa mesa, na nossa prévia, a gente falando sobre aquela leitura, né, que você estava compartilhando, me fez pensar sobre aquela ideia da Trindade, que é a ideia de uma comunidade, né? Comunhão plena. E Luciano, e aí Paulo continua, ele vai desenvolvendo no verso 5, né? Ele diz o seguinte, que nós temos que ter o exemplo, né? O mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. Maravilha, então que não é só o pensar, mas o agir. O pensar e o agir. O mesmo pensamento e a mesma atitude. Atitude. Que tinha a natureza de Deus, né? Mas não tentou ficar igual a Deus, ou em algumas outras traduções, vai dizer que não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, no primeiro, até o versículo 4, nós temos ali um problema. Sim. Nós temos ali um problema. O problema é do egocentrismo. O problema ali é a vaidade, é a cultura do self. E o apóstolo Paulo vai dizer que para esse problema tem uma solução. E a solução é ter a mesma mente, o mesmo modo de pensar, agir, viver como de Cristo. Que se esvaziou. Se você pensar o que Paulo está dizendo, né? Que é a quinose, aí que a gente chega no nosso ápice do nosso introdução do nosso bate-papo, né? Quando Paulo fala dessa quinose, desse esvaziamento, ele está falando de uma humilhação. Exato. Ele está falando de uma encarnação, porque na perspectiva
teológica de Paulo, né? E não só de Paulo, mas de todos os autores, né? Essa ideia de um Deus que se encarna, de um Deus que se torna homem e que se submete aos homens é uma extrema humilhação. Com certeza. Uma extrema humilhação. E Jesus, ele nos traz, aí Paulo faz esse apelo para nós e para a igreja de Filipos, e claro que isso transcende a nós. Sim. Ele faz esse apelo dizendo o seguinte: gente, olhem para Jesus, que é o exemplo máximo De humildade. De esvaziamento. de perfeito, daquele que, sendo igual a Deus, não tomou por usurpação o lugar de Deus, mas antes Se esvaziou. E esse esvaziamento, essa humilhação que Jesus ele faz, a gente tem que levar isso muito a sério, porque isso é muito sério. Deus se encarnando, se submetendo aos homens. E aí Paulo ele continua dizendo o seguinte: que Deus se encarna, se tornando servo, né, igual aos seres humanos, vivendo uma vida comum de ser humano, ou seja, vivendo como um homem, se submeteu ao homem. Isso traz para a gente uma ideia de serviço, uma ideia de entrega, uma ideia de alguém que não pensa naquilo que é só seu, alguém que está pensando no outro. Que veio para servir, para ser servo. Exato. Até a morte de cruz. Então o que você está querendo dizer é que a humilhação de Jesus, ela começou na eternidade, ela teve ali o seu início na encarnação, porque como é que a gente pode pensar em um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, ele vem ao mundo para ser um bebê. E depois... para se submeter às leis da física e da natureza, para servir os homens. Para lavar os pés dos homens. Para lavar os pés e morrer por esses homens. Porque, perfeitamente... Se você me permita, claro, me vem um texto aqui à mente, que eu gosto muito, que é 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 9 e 6, diz que sendo rico, se fez pobre. Jesus, sendo rico com toda a sua glória, se fez pobre. E aí eu fico imaginando, né, essa figura de linguagem, essa imagem, um ser que toda a sua glória se submete, né? E aí, diante dessas verdades inegociáveis, onde fica o nosso eu? Onde fica? O nosso ego? Onde ficam os nossos interesses? Se um Deus todo-poderoso, como você falou, Deus se humilhou até a morte de cruz, a cruz que é símbolo de vergonha, de morte. Então eu sou aqui convicto, James, a pensar que a solução para esse individualismo, seja ele no contexto da nossa fé, da nossa realidade com Deus, mas também no contexto da sociedade, eu acho que a solução é ser como Jesus. É ter a mente de Cristo, ou seja, ser enchido das coisas do reino, mas também não ficar só no campo da mente e do conhecimento, mas também viver, encarnar a ortopraxia, encarnar a realidade do evangelho em nossa vida. Então a gente precisa fazer com que a sociedade enxergue uma igreja que é sal da terra e luz do mundo e que vive de fato o evangelho de fato. Então, qual que é o nosso chamado? A morte do eu. A morte do eu. Esse é o chamado. E pensar sobre isso é um grande desafio. É um grande desafio. E se a gente pensar sobre isso, pensar sobre essas coisas de uma perspectiva de fé, da fé cristã, e olhar para Jesus, esse exemplo máximo de humilhação, de entrega, de serviço, de devoção ao próximo,
porque desinteressado. Jesus, ele é essa figura do desinteresse no que é dele. Em certo momento ele diz para os discípulos: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O Filho do Homem não tem riqueza. O Filho do Homem, ele quer dizer, o Filho do Homem não tem nada aqui na terra para dar para vocês. Esse Filho do Homem que entra em Jerusalém montado em um jumentinho, que é um símbolo de humildade. Exato. E Luciano, essa mensagem é uma mensagem muito incômoda por uma igreja que está inflamada, uma igreja que busca aquele sucesso gospel, aquele reconhecimento eclesiástico. Essa mensagem é indigesta para esses pregadores e pastores que buscam os holofotes. Exato. Que buscam os grandes púlpitos, as grandes palanques, as grandes convenções, as primeiras cadeiras que Jesus condenou quando ele faz aquela dura crítica aos fariseus. Sim. Olha, vocês procuram os primeiros lugares na sinagoga, vocês querem ser vistos, vocês querem ser lembrados, vocês querem reconhecidos pela sua espiritualidade aqui na terra. Exato. Digo que vocês já receberam. Exato. A igreja de Jesus é aquela que é reconhecida no céu. Será recompensada. Será recompensada. Então essa mensagem é muito indigesta para esse time, para essa galera que fala: olha, Deus vai te exaltar acima do teu irmão, aqueles que estão te vendo, exato, aqueles que vão ver a sua... Eu acho que essa mensagem não cabe no Evangelho. É uma mensagem triunfalista. Triunfalista. Né? Ela não cabe na perspectiva de Jesus, no Deus encarnado. Sim. Sabe? No Filho encarnado, que se encarna e ele vai morar e vai viver numa pequena cidade lá do nordeste de Israel. Porque ele vai para Nazaré. Do Egito ele vai para Nazaré. E Nazaré é aquela cidade que de status não tinha nada. Então, a gente, caminhando aí para nossa conclusão, a gente tem que pensar que, como você disse muito bem, a solução, o caminho, o melhor caminho, a melhor solução para que a gente possa vencer esses desejos, esse ego, essa exaltação própria, essa mesquinharia, é olhar para Jesus. É ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5, 6, 7, 8. E quando a gente olha para Jesus, a gente aprende que Jesus é manso e humilde de coração. É aí que a gente vai encontrar o nosso descanso. Perfeito. Porque o nosso descanso é no Jesus que é manso e humilde de coração. Enquanto essa igreja, enquanto você que está ouvindo nesse podcast, esse bate-papo, você ficar procurando reconhecimento, ficar procurando status, exaltação, aplauso, você não encontrará descanso. O descanso que essa igreja tem, que o indivíduo tem, é um descanso em Jesus que é manso de humilde coração e que se materializa na comunidade de fé, na sua igreja que é o teu corpo. Quando você entender que Jesus se concretiza, se materializa na igreja que é o teu corpo, você vai encontrar o sentido de descansar em Jesus, descansar em fé. Ou seja, a glória de Deus é compartilhar. É compartilhar. Dividir. A fé comunitária. Multiplicar, repartir. Bom, uma aplicação assim bem breve, o James já trouxe aqui uma pincelada maravilhosa, pensando em kenosis, pensando no esvaziamento. Eu acho que o desafio para nós é se esvaziar do nosso eu. Se esvaziar do nosso Perfeito. eu, para nós, pensando na teologia paulina, é ser enchidos pelo Espírito Santo. Um esvaziamento do nosso eu, do nosso ego. E pensar mais no próximo. Porque quando a gente é enchido pelo Espírito, a gente consegue enxergar o próximo. Perfeito. Nós temos aí uma sensibilidade ao próximo. E para a gente caminhar, Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito,
pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados Amém. os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mais que felizes, macários, é aqueles que têm o evangelho encarnado no coração e na mente. Bom, a gente fica por aqui e a gente pede para você que está ouvindo a gente, para seguir a gente, para se inscrever no canal, para dar um clique no sininho. Segue a gente lá no canal. E a gente vai voltar para continuar esse bate-papo maravilhoso. Que Deus Até a abençoe sua próxima. vida. Luciano, até a próxima. Valeu, meu irmão James. É nóis. Obrigado. Um abraço. Tamo junto.